Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Xadrez para Noobs, esse canal que é direcionado para aqueles que são amantes de xadrez. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. A partida teve início com G3, eu joguei E5, essa é a abertura fianqueta do bispo de rei, ele jogou bispo G2, joguei D5. Ele jogou B2, preparando o desenvolvimento do outro bispo. Eu desenvolvi um cavalo já defendendo o peão que estava sendo atacado. Ele fez um lance de peão, que não é muito bom na abertura. Joguei bispo F2, F5, perdão. O oponente jogou D3, já cortando a diagonal do meu bispo com o peão. Eu desenvolvi uma peça jogando cavalo bispo G5. Ele desenvolveu o cavalo jogando o cavalo D2. O oponente desenvolveu aqui o cavalo para D2. Eu fiz o roque. Ele avançou o peão, ele atacando meu bispo, mas eu simplesmente recuei. Aí ele avançou de novo, atacando o meu cavalo. E eu tirei o cavalo para A5. E o bispo e o peão já está sobre ataque também. Ele preferiu ignorar isso e fez um lance de peão, já pendurando outro peão também. Mas aí eu primeiro tomei ali em G5. Aí ele avançou o peão para impedir que eu tomasse ali, só que ele acabou pendurando o bispo. E a torre em sequência. Tá caindo tudo aqui pro nosso adversário. Aí eu tomei a torre, mas aí ele fez os melhores lances, que era tirar o rei. E aí a dama estaria defendendo. Mas o melhor lance mesmo seria cavalo F3. E ali eu tomei o peão para abrir aquela coluna e já trazer as outras peças pro ataque. Eu já dei cheque jogando o cavalo F4, já tomando aquele peão. E ele acabou contribuindo porque ele fez com que se tornasse fácil dar mate. Porque um mate com tema beijo da morte com a dama lá em G2, G1. A segunda partida teve início com E4, G6. É engraçado que esse adversário ele não aceitou a derrota. E ele pediu revanche, então eu acabei aceitando. E ele vai jogar a mesma abertura. Eu já joguei dama D4, já controlando o centro totalmente. Ele atacou meu peão lá, fianquetando o bispo em G2, G7. Eu desenvolvi o cavalo, já defendendo o peão, cavalo C3. Ele jogou G6. Já preparando o bispo dele também para o desenvolvimento, eu desenvolvi meu cavalo para cavalo F3. Ele jogou bispo G7. Ele desenvolveu o bispo com o bispo C4. Ele jogou E6, já preparando um ataque no centro, mas que não causa tanta ameaça no momento. Eu desenvolvi o bispo de casas escuras com o bispo F4. Ele moveu outro peão agora, D6, um lance que não faz tanto sentido. Eu fiz o roque pequeno, já colocando meu rei em segurança. E aqui ele desenvolveu o cavalo de novo, igual na partida passada, para E7. Eu já trouxe a torre lá para uma coluna central, já colocando ela de cara com o rei, mas ele fez o roque. Mas em breve vou preparar uma ruptura de peões. Como agora, por exemplo. Eu já decidi abrir aquela coluna. Ele tomou, eu tomei lá em D6, D5. Ele jogou
H6, um lance estranho nessa posição. Eu joguei dama E2, colocando mais um ataque lá no cavalo de E7. Mas eu fiz isso mais para conectar as minhas torres e tirar a dama lá da casa de D3. Não, D1. Aí ele pensou que atacaria a minha dama com a torre, só que isso aí ia acabar sendo uma gafe. Porque eu posso tomar primeiro lá a torre com a dama, que vai dar cheque. E ele vai ter que tomar ali a dama com a dama. E no final dessa linha nós vamos ficar com uma torre a mais, uma torre inteira a mais. Não, na verdade ainda tá caindo o cavalo ali de D5. Então vamos ficar com mais material ainda. E se ele não fizer nada, a torre dele vai ficar presa ali agora. E acabou ficando presa a torre porque depois do lance C7 a torre dele tá caindo. E aqui o nosso adversário já poderia abandonar porque já é uma partida totalmente perdida para ele. Ele tentou atacar meu bispo, mas aí eu já tomei aquela... Eu já saí tomando aquele peão lá em F7 que estava caindo. E realmente está desmoronando a posição aqui do nosso adversário. Ele jogou C5, que é o lance já do desespero, que ele não tem muitas opções aqui. E eu tomei ali a torre. E assim que, se ele tomar de novo lá de bispo, o cavalo, nós já tomamos o cavalo de B8 lá com a torre. E realmente já tá caindo tudo aqui pro nosso oponente. Eu já tomei logo aquele cavalo ali. Eu estou ameaçando tomar o peão também de D6. Eu já tomei ameaçando o bispo ainda por cima. E esse bispo começa agora já a ficar sem casa. E ali, como ele tava ameaçando dois dos meus peões ao mesmo tempo, eu vi o lance C3, que defende os dois peões ao mesmo tempo. Não podemos dar nenhuma chance de contra-jogo para o nosso oponente. Ele avançou ali o peão atacando. Eu voltei esse bispo porque eu queria dar mate logo. E quanto mais peças temos, mais fácil de dar mate. Ele avançou o peão de novo, tentando atacar ali o meu cavalo. Só que eu voltei atacando aquele bispo já. Mas aí eu decidi trocar os bispos, porque talvez se eu tirasse os bispos o caminho o mate viria mais rápido. Só que aí ele fez um erro, atacou a minha torre, só que ele esqueceu que se eu tomasse aquele bispo lá em F5, ele viria com um cheque. Então, acabou caindo o bispo inteiro agora. E se o nosso adversário já estava perdido, agora ele está ainda mais. Eu dei cheque ali, essa torre, e já trouxe aqui. E eu joguei torre F8, já dando cheque também,
defendendo aquele bispo. E aqui não tem muito o que o adversário faça, ele vai ter mate em breve. Ele jogou o único lance possível, que era rei G5. Aí eu já vim, deu duplo ali entre ele e o bispo, já tá caindo mais uma peça. E aí o nosso oponente acabou desistindo da partida. Porque realmente estava totalmente perdido. Se você gostou do vídeo, eu espero que você esteja no próximo. Deixe seu like, se inscreva no canal. E tchau!